Salve, fiel torcida corintiana, sábado agitado, o mercado da bola do Corinthians tá quente, tem informação sobre contratações chegando no Corinthians, 10 de julho abre a janela e o Corinthians já está em negociações com atacantes e também com meio-campistas. Tem informações quentes nesse sábado, o Nicole e o Cereto atualiza pra gente todos os bastidores do mercado da bola e tem uma informação sobre o Roger Guedes que vai agitar a fiel, hein? O homem tá de volta. Dá só uma olhada, fiel torcida. Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians e informações de bastidores, tá bom? Para contar sobre um posicionamento oficial da VaidBet. Enfim, a patrocinadora master do Corinthians se pronunciou em meio a várias especulações de que ela pode deixar o patrocínio do Timão 370 milhões de reais garantidos num contrato de 3 anos. A VaidBet emitiu uma nota dizendo o seguinte, eu separei os principais trechos. Abre aspas. A VaidBet informa que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso. Durante as últimas semanas, pediu informações em ocasiões variadas e realizou uma reunião presencial no clube em 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira. Aqui vem uma parte importante. Desde o primeiro momento, a VaidBet foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzido pela referida interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio. Só para um rápido esclarecimento, pela primeira vez a VaidBet corrobora com o posicionamento do Corinthians de que havia sim um intermediário, alguém que participou e que merecia esse valor de 25 milhões e 200 mil reais. Só que a VaidBet completa a nota da seguinte maneira: a VaidBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos. Fecha aspas. Então, só para deixar registrado, a parceira do Corinthians admite que houve um intermediário na negociação, mas não descarta um rompimento do contrato. Já contei para vocês com exclusividade que a multa rescisória equivale a 10% do valor que ainda tem por ser pago. Se for quebrado agora, em vez de 310 milhões de reais, o Corinthians fica com apenas 31 milhões de reais. Só para completar, Sérgio Moro, que se licenciou do cargo de superintendente de marketing do Corinthians, fez uma reunião com jornalistas nessa quinta-feira e admitiu que o presidente Augusto Melo vai a Londres para, entre outras coisas, se reunir pela primeira vez com representantes da Emirates, como eu contei para vocês com todos os detalhes na semana passada. Hora de falar sobre Michael, ex-atacante do Flamengo, do Goiás, e que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, como o próprio Flamengo, São Paulo, Corinthians, entre outros. A notícia, divulgada nas últimas horas pelo UOL, dá conta de que o Michael não ficará no Al Hilal para a próxima temporada, ou seja, a partir de agosto. O contrato dele tem mais um ano de duração, mas o time saudita, o atual campeão, sob o comando do Jorge Jesus, busca jogadores de mais nome, de mais estrela, e gostaria de dar uma reformulada, especialmente nos atletas estrangeiros. E é por conta dessa situação que o Michael pode acabar sendo negociado. Atleta que hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto da excelente temporada do Al Hilal, ganhando praticamente tudo. Na temporada atual ele fez 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Os números só não foram melhores do que aquela última temporada com a camisa do Flamengo em 2021, com 62 partidas, 19 gols e 10 assistências. No fato de estar indo para o último ano de contrato no Al Hilal e a necessidade do clube em buscar reforços de mais peso, pode permitir que o Al Hilal faça uma negociação bem mais barata do que em outros tempos, quando exigia 10 milhões de dólares. E a pergunta que eu quero deixar para você é: o Michael caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para marcar dirigentes do seu time ou para iniciar uma campanha. Quem sabe essa informação não chega aos dirigentes do seu time e o Michael possa ser contratado. Quero falar agora sobre Eric Pulga como possível reforço do Corinthians. Trouxe essa informação há mais ou menos um mês para vocês, contei que há um interesse do Timão em contratá-lo. Na noite dessa quinta-feira, conversando com um representante do atleta, o Paulo Pitombeira, ouvi que as negociações existem.
A pedida do Ceará é de 4 milhões e meio de dólares, ou mais ou menos 23 milhões de reais. Havia um impasse importante, relação muito ruim entre o Corinthians e o Paulo Pitombeira, representante do atleta. Tudo porque em janeiro o Paulo Pitombeira, representando o Lucas Veríssimo, foi acusado de mundos e fundos, de coisas muito ruins pelo presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Você vai lembrar que o Veríssimo havia se comprometido a ficar em definitivo no timão, mas houve um passa-moleque. A verdade é que o Veríssimo acabou se mudando para o Catar numa negociação em definitivo. O Augusto não gostou, reclamou do Pitombeira, o clima ficou ruim, mas na segunda-feira, não dessa semana, mas da semana passada, houve um encontro entre o Augusto e o Paulo Pitombeira, o problema foi resolvido. O Augusto, inclusive, já deu entrevista admitindo que a culpa foi do Corinthians e não do empresário no episódio específico do Veríssimo. Para completar, Pitombeira assegurou que não vai entrar na justiça contra uma série de valores que o Corinthians lhe deve e em troca o Timão vai acertar um parcelamento dessa dívida. E em meio a toda essa conversa, em meio a esse pedido de desculpas, estão negociando a contratação do Pulga. A pedida do Ceará é de 23 milhões de reais, com um detalhe importante, ele havia sido comprado por apenas 600 mil reais, junto ao Ferroviário, também do Ceará. O Ceará é dono de 40% dos direitos econômicos. Só para arrematar sobre o Corinthians, Rosalá Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjunto do time profissional, cogitaram deixar a diretoria do Corinthians, mas se reuniram com Augusto Melo e optaram pela permanência. Essa informação super importante. Nessa semana, o presidente Augusto Melo deu uma entrevista a um podcast chamado Cross, em que ele afirma que o Corinthians perdeu um patrocínio importante por conta de toda a polêmica causada em relação à comissão do contrato de patrocínio com a VaideBet. O presidente não quis dar detalhes, nomes e nem o valor da perda desse patrocínio. Mas o Samir Carvalho, que é setorista do Corinthians e tem um canal aqui no YouTube chamado Café do Setorista, trouxe a informação de que a empresa que negociava com o Corinthians era a Mercado Livre, uma das principais no mercado do país de venda de produtos na internet. Mercado Livre, segundo o Samir, estava disposto a pagar 70 milhões de reais por ano. O Samir não soube precisar em qual propriedade desse patrocínio seria exposto, nem o tempo de contrato, mas ele trouxe o valor de 70 milhões de reais por ano. Confesso que achei um número absolutamente gigante, muito acima da realidade de mercado. Só para lembrar, o Mercado Livre está no Flamengo pagando 20 milhões de reais por ano pelo patrocínio nas costas. O mais natural é que o Corinthians conseguisse o espaço nas costas para o Mercado Livre. Está completamente descartado nesse momento a saída da VaideBet por parte do Corinthians no patrocínio Master, patrocínio de 10 milhões de reais por mês. Será que o Mercado Livre toparia bancar 70 milhões de reais para o Corinthians, tendo como parceiro o Flamengo, onde ele gasta 20? Isso certamente arranjaria um enorme problema para ele. Mas a informação está aí, o Samir trouxe a notícia. Samir tem acertado bastante coisa a respeito do Timão recentemente. Foi o primeiro a falar sobre as negociações entre Corinthians e Emirates. Trouxe na semana passada a informação de que o presidente Augusto Melo vai viajar para o exterior para tratar, entre outras coisas, sobre a possibilidade da venda dos naming rights do centro de treinamento do estádio com a Emirates. Só para completar sobre o Timão, o diretor jurídico do Corinthians pediu seu desligamento do cargo. Trata-se de Yunki Lee. E esse era um cara importante dentro da estrutura do Corinthians. O pedido de saída dele torna ainda mais frágil o momento do presidente Augusto Melo. Só mais uma. 84 conselheiros assinaram um documento pedindo uma reunião em que o Augusto vai ter de explicar em detalhes todo esse acordo com a VaideBet, que inclui pagamento de comissões, porquê da escolha da empresa do Alex Cassundé para receber essa comissão, e o Augusto também vai ser perguntado sobre a presença de um laranja. Quem é a pessoa, ou por que foi escolhida uma pessoa que mora em Peruíbe e vive de auxílio de Bolsa Família, ganha 720 reais por mês. Essa pessoa é sócia de uma empresa que teve recentemente um aporte de R$1 milhão a partir da grana que o Corinthians depositou na empresa do Alex Cassundé. Esse assunto ainda parece estar muito longe do fim. Mas o Corinthians está de olho no mercado da bola. O técnico Antônio Oliveira já passou uma lista de reforços para a equipe do Corinthians, para a direção do Corinthians, na tentativa de reforçar o elenco visando o segundo semestre. E a prioridade serão jogadores do meio de campo e também do ataque. Esta é a prioridade, jogadores do meio de campo e do ataque. O técnico Antônio Oliveira entende que na defesa o Corinthians está bem servido, de laterais, de defensores, embora eu não concorde, hein? Acho que o Corinthians deveria contratar um outro lateral esquerdo, enfim, deveria contratar um goleiro reserva, por exemplo,
porque o Cássio foi para o Cruzeiro e o Corinthians hoje só tem o Carlos Miguel de goleiro mais experiente, falta um goleiro reserva. O Corinthians deveria se reforçar também nessas posições, mas a prioridade das contratações do Corinthians serão jogadores do meio de campo e também do ataque. Uma dessas contratações, um tanto quanto, quer dizer, se é que vai pintar essa contratação, mas a possibilidade de contratação um tanto quanto polêmica, porque o técnico Antônio Oliveira disse que gostaria de contar com o Daverson. O Daverson seria uma dessas contratações. O Antônio Oliveira disse o seguinte: quem não gostaria de contar com o Daverson? Qual equipe não gostaria de contar com o Daverson? Pois é, o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, trabalhou com o Daverson no Cuiabá e gosta muito do jogador. Gostaria de trabalhar com ele. O Daverson foi oferecido ao Corinthians. O Antônio Oliveira está fazendo lobby para ter o jogador na equipe do Corinthians. Acontece que dificilmente ele será contratado porque causaria uma rejeição muito forte da torcida corintiana, né? A torcida corintiana não gostaria de ter o Daverson porque é um jogador que, vestindo a camisa do Cuiabá, vestindo a camisa do Palmeiras principalmente, ele provocou demais o Corinthians, né? Vestindo a camisa do Palmeiras. Então, a diretoria do Corinthians entende que a contratação do Daverson causaria rejeição, muita rejeição por parte da torcida corintiana. E você, acha o quê? Acha que o Corinthians deveria contratar o Daverson ou acha que realmente causaria rejeição? Deixe aqui o seu comentário. Eu quero ler os seus comentários, quero ouvir o teu comentário, quero saber o que você pensa a respeito disso. Acha que o Corinthians deveria contratar o Daverson ou acha que é uma contratação realmente polêmica, que o Corinthians deve evitar a polêmica nesse momento? De centroavante, o Corinthians tem o Yuri Alberto, tem o Pedro Raul e tem o Arthur Souza, que é o garoto das categorias de base. Então, há quem diga que o Corinthians já está bem servido de centroavante e que não precisaria de outro centroavante. Mas tem um jogador que o Corinthians está de olho, e é o Gabigol. O Gabigol é o seguinte: o Corinthians está de olho, está paquerando o Gabigol, está monitorando o Gabigol. Se ele ficar livre no mercado, o Corinthians provavelmente vai fazer uma proposta para ter o jogador do Flamengo. O Corinthians já teve muito interesse no Gabigol, isso lá no início do ano. O Corinthians tentou a contratação do Gabigol, conversou com o Flamengo, conversou com o Gabigol, mas não conseguiu efetivar a contratação. Agora o Corinthians tem interesse, mas não está assim super interessado. Está esperando para ver o que acontece no mercado da bola com o Gabigol, para saber se ele vai continuar no Flamengo, se ele vai sair do Flamengo, se ele vai ser punido pela FIFA na questão do caso do doping, né? Porque ele vai ser julgado ainda. Então o Corinthians está observando para ver o que acontece com o centroavante do Flamengo. E esperando até para ver como é que fica a questão da valorização do jogador no mercado, né? O Corinthians entende que o Gabigol não está valendo mais o que valia no mercado, né? Então, pode até contratar o jogador, mas com certeza não vai ser mais por um salário absurdo como seria no início do ano. Não quer pagar nada ao Flamengo, quer contratar só se for de graça. São em outras condições agora a possibilidade de contratação do Gabigol. Outro jogador que o Corinthians se interessa é pelo Eric Pulga. O Corinthians que já tem um mosquito, veja você, pode ter o Pulga. E essa contratação já está em andamento. Essa contratação já está em andamento porque o Eric Pulga, atacante de 23 anos, pertence ao Ceará. Ele é empresariado pelo Pitombeira. E o Pitombeira é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo, que fez negócio com o Corinthians recentemente. E também é o mesmo empresário do Luan, né? Do Luan que jogou no Corinthians, enfim. É um empresário que tem ligações com o Corinthians. E o Eric Pulga pode ser contratado pela equipe do Corinthians. Despertou o interesse na equipe corintiana e pode ser contratado. O Corinthians também, o Eric Pulga é ponta esquerda, jogador de velocidade, jogador ponta esquerda.
e o Corinthians pretende se reforçar para o ataque. Outro jogador que o Corinthians tem interesse é no Hernani, jogador do Parma da Itália. O Corinthians tem interesse no Hernani, jogador que passou pelo Atlético Paranaense, está agora no Parma da Itália, é aquele meia de 1,90 m, o qual o Augusto Melo se referia quando dizia que o Corinthians estava trazendo um meia de 1,90 m. Lembra que vazou um vídeo dele conversando com algumas pessoas e ele dizia que estava trazendo um reforço de 1,90 m de altura, que era um meia, era justamente o Hernani ao qual ele estava se referindo. O Corinthians tentou contratá-lo no início do ano, não conseguiu, e está tentando contratá-lo agora mais uma vez. Desta vez, o Corinthians está otimista em conseguir a contratação deste jogador. E o Lucas Evangelista é outro nome que pinta nesta lista de reforços do Corinthians. Lucas Evangelista, jogador do Red Bull Bragantino, também é um jogador de meio de campo. O Corinthians busca jogadores para o meio campo justamente porque deve perder o Paulinho. O Paulinho não deve renovar o contrato, o Maicon se machucou e o Corinthians tem poucas opções ali no meio de campo, né? Tem o Ranielli, tem o Bidon, tem o Fausto Vera, mas tem poucas opções ali para o meio de campo. Então o Corinthians quer se reforçar mais no meio de campo e também no ataque. São alguns dos nomes ventilados pelos lados do Corinthians. Agora o nome mais polêmico dessa história aí é realmente o do Daverson. Será que o Corinthians vai contratar o Daverson? O que é que você acha, torcedor corintiano? Você aceitaria ver o Daverson vestindo a camisa do Corinthians? Sim ou não? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Salve, fiel torcida, dá só uma olhada nessa notícia. Olha só, terça-feira, né? O Corinthians vai enfrentar o Racing na Neoquímica Arena às 7 horas da noite. Jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Corinthians vai disputar aí com o Racing a primeira colocação do grupo, a passagem direta para as oitavas de final. Basta uma vitória para o Corinthians, tranquilo aí, para o Corinthians ficar em primeiro do grupo e se classificar diretamente sem jogar aí o playoff com o terceiro colocado de um grupo da Libertadores, né? E essa partida vai ser algo especial, fiel, porque olha só quem vai estar na Neoquímica Arena terça-feira. O Roger Guedes, o calvo da Fiel, que teve uma excelente passagem pelo Corinthians. Olha, vou falar a verdade pra você, eu perdoo o Roger Guedes, hein? Eu perdoo o Roger Guedes. Tá perdoado. Volta já, urgente. Porque o Roger Guedes, ele ganhava jogos sozinho. Ganhava jogos sozinho, mano. Foram 126 partidas, 43 gols marcados, né? E essa vai ser a primeira vez que o Roger Guedes vai reencontrar a fiel torcida na Neoquímica Arena desde que deixou o clube, né? O ex-camisa 10 do Timão, que deu muitas alegrias. Eu me lembro daquele golaço que ele fez contra o Atlético Mineiro, que ninguém acreditou, né? Todo mundo pensou que a bola ia sair. Ele cortou dois, meteu no canto do Everson, né? Do goleiro do Atlético Mineiro, e marcou um golaço. Foi uma pintura mesmo aquele gol. E fez muita falta ele na semifinal contra o São Paulo, né? Não sei se com o Roger Guedes a gente passaria do São Paulo. Não sei realmente. Tenho essas dúvidas. Mas eu me lembro que o segundo tempo, o Matias Rojas, ele deu 2 chutes que quase foi gol. Eu não sei se o Roger Guedes estivesse naquela partida. Eu acho que ia dar mais trabalho para o São Paulo. Isso sim, isso eu tenho certeza. Mas infelizmente ele deixou a gente aí, foi lá pro Al Rayyan do Catar, né? Diz que era o sonho da vida dele jogar no Catar. Deixou o Corinthians aí, ainda na gestão do Ir. E foi farmar dinheiro, né? Lá no Catar. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Então, e essa vai ser a primeira vez que ele vai reencontrar a fiel torcida, tá? Há uma expectativa enorme por parte da torcida para acompanhar, né? Como vai ser a reação dos torcedores e do Roger Guedes na Neoquímica Arena às 7 horas da noite contra o Racing do Uruguai, né? O Corinthians tem a chance de se classificar primeiro,
Basta apenas uma vitória simples na terça-feira para ir direto para as oitavas de final, né? Da Copa Sul-Americana, fiel. É. Tão confiante para essa partida? Acho que o Corinthians vai passar fácil pelo Racing? Acho que é dever do Corinthians, né? Tá na hora, né? Tá na hora, né? O Racing do Uruguai aí que aprontou contra o Argentino Júnior fora de casa, ganhou, né? Mas aqui na Neoquímica Arena, quem manda é a gente, então tem que ir pra cima, tem que jogar bem, mostrar aí, ou ganhar a partida mesmo, independente aí como for, o importante é a vitória para dar confiança para essa equipe aí e esperar os reforços na metade do ano que o Augusto Melo vai ter realmente que reforçar essa equipe aí, principalmente do meio para a frente, né? Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião aí sobre a visita do Roger Guedes na terça-feira contra o Racing do Uruguai. Você que vai estar lá na Neoquímica Arena vai ter esse aperitivo a mais, né? Na partida. Ver aí o Roger Guedes na Neoquímica Arena. Então, eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias do Corinthians desse sabadão. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Timão, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!